Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus estamos por essa oportunidade, de uma vez mais que o Senhor nos dá para estar na presença dEle. Abram as vossas Bíblias, livro Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 8. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer a saudação de bem-vindo da igreja e a recepção. Muito obrigado a todos, que Deus em Cristo abençoe. Nesta feita quero agradecer ao pastor Misael com o corpo de obreiro por ter nos confiado esta oportunidade de ministrar a palavra dele. Cumprimentar o nobre pastor Israel e que Deus, Misael, e que Deus continue abençoando. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente do estado de Rondônia e também da CGADMB, pastor Djalma, que me trouxe até aqui, está me acompanhando, né, meu líder ali na cidade, no estado de Rondônia. Que Deus abençoe, pastor, Deus continue prosperando o senhor sempre. Louvar a Deus e cumprimentar o pastor Ailton também, né, mais um presidente de estado que está aqui. Que Deus em Cristo abençoe e continue prosperando. E estou grato a Deus, feliz por tudo que Deus tem feito. Sem mais delongas, leiamos Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 8. 17 e o versículo de número 8, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, confesso que é uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade pregar em um evento como esse, nessa terceira AGO. Estava comentando com o pastor Ailton e o pastor Djalma, que se eu não estou enganado, eu estive nesta igreja há 19 anos atrás, em torno de 19 a 18 anos atrás. Alguém vai lembrar, na época do saudoso pastor Francisco, pastoreou o campo de Rio Branco, e eu estive aqui na época então, que era concílio entre Rondônia e Acre. Então já temos uma jornada que acompanhamos a Assembleia de Deus da Missão. Pela bondade e misericórdia de Deus, aprove o Senhor a estarmos no campo de Ji-Paraná. Vamos fazer 2 anos, pela bênção de Deus e do nosso presidente. Deus tem nos abençoado. Mas o objetivo nesta noite não é falar de mim, né, nem dos momentos históricos no ministério. Eu sei que o clima está um pouco quente, mas eu peço com muita humildade que me ajude a pregar. Enquanto eu estiver pregando, ministrando, interceda e peça que Deus me use mais uma vez pela bondade e misericórdia dele. Porque quem faz é Deus, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Se estamos aqui é para ele. Esta igreja é uma igreja que eu sei que o objetivo dela nesta noite é sim, tratar assuntos pertinentes à convenção, mas também o maior objetivo que a igreja não pode perder é de vir para o culto, para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. E para que o culto seja bom, ele depende de mim e de você. Na medida que você for adorando, eu tenho convicção que Deus, ele irá ministrar ao seu coração. Meus irmãos, estamos diante de um texto, o texto muito conhecido,
o tema desta festividade. A palavra do Senhor, ela vai nos trazer uma história, mas para entendermos essa história, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Deus, ele escolhe um homem. Repare bem, Deus escolhe um homem por nome de Abraão. Abrão, na verdade, o seu nome ainda não havia mudado. Deus dá uma ordem para ele e diz: sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou lhe mostrar. A primeira informação que eu quero trazer nesse texto bíblico é que Deus, quando ele escolhe um homem e ele quer fazer grandes coisas na vida de um homem, ele tira você da sua zona de conforto, porque Deus, ele busca homens que confiam nele e na sua palavra. Abraão, como diz no interior, ele não titubia, ele prontamente ouve a palavra de Deus e ele sai. De repente, Abraão, ele tem a sua vida, eu vou tentar discorrer para que eu possa ganhar tempo. Ele tem a sua vida transformada. Deus faz uma promessa para Abrão e Sarai. Naquela época era uma grande alegria um homem ter um filho, principalmente se fosse um filho homem, para que a sua prole, para que o seu nome desse continuidade, uma vez que era contado mais a genealogia do homem. Então esse homem recebe uma promessa, e esse homem confia nessa promessa. Deus lhe dá Isaque. Após lhe dar Isaque, Isaque caminha pelas mesmas dificuldades que seu pai enfrentou. A sua mãe era estéril e Deus, ele abre a madre da sua mãe. Também a sua mulher não podia conceber filhos, mas Deus faz uma promessa, e Deus fala claramente, disse: olha, 2 nações há no seu ventre, porquanto o maior servirá o menor. Deus havia declarado isso, Deus havia falado que isso iria acontecer, mas repare bem que, fazendo jus ao que sua mãe também fez, a sua nora, eles não esperam o tempo de Deus, porque Sara lá atrás também, ela não espera o tempo e faz com que Abraão, ele casa com a sua serva, aliás, ele coabita com a sua serva e tem um filho por nome de Ismael. E ela também sabia da promessa, mas ela não confiou totalmente na promessa. Ela tentou arrumar uma maneira para que aquilo viesse cumprir de uma forma mais rápida. E infelizmente isso vem trazendo malefícios ao longo da história. E dessas nações acontece que, só que Deus fez uma promessa para Abraão, e desse homem por nome de Jacó, nasce Isaque, nasce Jacó e nasce Esaú. Diante daquela confusão que foi armada, daquele engano que fizeram, Deus, ele tinha uma bênção para Jacó, mas precisava esperar o tempo. A segunda informação que eu quero trazer, estou pregando para a igreja, mas o intuito é para os obreiros. A nossa falta de paciência, quando não esperamos no tempo de Deus, podemos colocar muitas coisas a perder e trazer muitos malefícios para a nossa vida e para a nossa trajetória. De repente inicia-se ali uma grande confusão, inicia-se uma discórdia entre dois irmãos que foram gerados no mesmo ventre, 2 irmãos que vieram da mesma mãe. Então os irmãos sabem da história. Jacó, ele foge, Esaú nutre um ódio sobre o seu irmão. O tempo passa, eles encontram, se perdoam. Jacó começa a ter filhos e tem 12 filhos, e dali dá a origem das 12 tribos de Israel. Começa o cumprimento da promessa de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto bíblico é que, mesmo eles não esperando o tempo, mesmo eles errando, a promessa de Deus vem consequências, mas a promessa de Deus não cai por terra por causa do erro de um homem ou de uma mulher. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: não importa onde você tem errado, não importa onde você tem falhado, mas se você reconhecer, a promessa de Deus permanece de pé sobre a tua vida e sobre o teu ministério, porque Deus é fiel
fiel para cumprir. Jó falando, disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, que às vezes tiveram o sonho frustrado, tiveram a promessa achando que havia frustrado, mas eu trago uma palavra para você nesta noite: os seus sonhos, a promessa que Deus lhe prometeu, não irão se frustrar. Deus está no controle de tudo, e eu já sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Quantos estão sentindo a glória, a presença? Quantos acreditam que a promessa de Deus vai se cumprir? Vai se cumprir na sua vida. Oh, glória a Deus. Como diz o meu presidente, Ele está na casa. Jesus já está presente nesse recinto. Eu posso sentir a glória dele já falando em vidas nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh aleluia. Não vai se frustrar, não vai se frustrar. Eu nasci num lar evangélico, me desviei e achei que nunca mais ia pregar, mas olha o que Deus está me fazendo na minha vida, porque a promessa de Deus estava de pé, apesar das minhas falhas e das consequências que a falha traz. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus disse a Moisés, a Abraão, que faria dele uma grande nação. E o que me chama a atenção é que dos 12 filhos de Jacó, tem um por nome de José. José sonha e conta para os seus irmãos. E o que me chama a atenção é que, se José não sonha, ele não contava para os seus irmãos. Se ele não conta para os seus irmãos, não teria inveja dos seus irmãos. Se os seus irmãos não têm inveja dele, eles não intentavam matar ele. Se eles não intentassem matar ele, eles não tinham a ideia de jogar ele num poço. Se não joga ele no poço, eles não tinham vendido eles para os medianitas como escravo. Se ele não tivesse sido vendido para o Egito, ele não teria ido morar na casa de Potifar. Se ele não mora na casa de Potifar, ele não teria tido aquela perseguição. Se ele não tivesse tido aquela perseguição, ele não teria ido para a prisão. Se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria conhecido os funcionários do rei. Se ele não tivesse conhecido os funcionários do rei, ele não teria dado discernimento do sonho. Se ele não tivesse dado discernimento do sonho, o rei não sabia que lá na prisão havia um homem cheio da presença de Deus. Eu tenho uma palavra para você nesta noite: não desista, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, porque isso é um processo de Deus. Homem de Deus passa por processo. Homem de Deus passa por processo. Esse processo é para te colocar no lugar da promessa, no lugar da promessa, no lugar da promessa, no lugar da promessa. Oh glória. Eu estou pregando para pessoas que às vezes mete o joelho no chão entre as pernas e diz: Senhor, por que isso? Por que essa dor? Por que essa aflição? Mas eu trago uma palavra para você nesta noite. Esta aflição estava na agenda de Deus, para que você chegasse no propósito. Caminhe comigo na mensagem. Se José não passa por tudo isso, pastor Dejalma, eles não iam para o Egito. Se ele não vira governador, ele não leva os seus irmãos para lá no período da fome que houve em Canaã. Se ele não leva os seus irmãos para lá, como que haveria uma nação no Egito? Então eles vão para lá, começam a crescer. Só que eles começam a esquecer do plano que Deus havia feito para eles. Mas a Bíblia diz que na medida que eles foram crescendo, olha o que Deus faz, olha o caminho que Deus faz. Na medida que eles foram crescendo, agora José, ele já morre também o faraó, que não conhecia a história, e eles vai crescendo, e um outro faraó começa a oprimir então o povo de Israel, o povo hebreu. Mas quando eles começam a oprimir, o que me chama a atenção é que eles
clamaram. E onde há um clamor, Deus se levanta. Aonde há um clamor, Deus entra em providência. Aí na medida que eles clamam, começa Faraó diz: tem que matar os primogênitos. Moisés tem uma semelhança com Jesus, porque quando Jesus nasce, também tentaram matar a mortandade dos primogênitos. E de repente agora nasce Moisés tem que ficar escondido. Aí Deus e o povo clamando. E eu imagino, isso é imaginação de pregador, e Deus olhando para o céu e disse: gostei do clamor, gostei da humilhação do meu povo. Fica tranquilo, eu vou preparar um libertador, mas eu vou preparar 40 anos dele no palácio. Mas fica tranquilo, o tempo meu está chegando. Eu vou mostrar para Faraó que essa nação é minha, que a promessa que eu fiz para Abraão, ela ainda está de pé. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu clamor é o que tem feito esta igreja continuar de pé. O seu clamor é o que tem feito essa convenção ficar de pé. O seu clamor é que tem sustentado os presidentes. Por isso, igreja, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de clamar. Eu estou pregando para uma igreja que ainda clama, que ainda clama, e ainda clama. E aonde tem clamor tem vitória, aonde tem clamor tem unção, aonde tem clamor tem graça, aonde tem clamor tem manifestação do Espírito Santo. Eu quero ouvir a igreja que clama. Eu quero ouvir a igreja que clama. Enquanto você clama, o Espírito Santo começa a manifestar aí. Enquanto você clama, Jesus começa a batizar pessoas. Enquanto você clama, Jesus entra na sua causa. Enquanto você clama, Deus confirma as promessas. Deus, mas como que vai fazer uma grande nação se nós estamos presos no Egito? Eu imagino Deus olhando e disse: eu permaneço no controle de tudo. Deus prepara Moisés. Moisés mata um egípcio, vai para o Egito, e eu vou discorrer. Deus fala com ele e coloca na mão dele uma vara. Não foi isso? Leve esse cajado. Em algumas traduções vai dizer bordão, vara, cajado. E o processo começa. A nação já está grande. A nação de Israel, ela estava grande. Esse povo agora ele sai do Egito. Deus usa a vara para mandar algumas pragas no Egito. A vara de Deus que estava na mão de Moisés. E o povo sai do Egito. Quem que sai agora? Só Abraão? Não, uma grande nação. Ele sai do Egito. Deus endurece o coração de Faraó para que eles vissem, porque Deus queria, irmãos, que eles conhecessem o Deus que ele servia. Jó disse: eu só conhecia de ouvir falar. Não é assim? Mas a palavra de Deus, Deus quer se revelar a nós. E como que Deus se revela? Como que você conhece um médico? Só quando você está doente, que você vai ter um relacionamento com ele ali, de conversar e de ter consultas. Nem tudo que Deus permite é para te matar, é porque ele quer se revelar para você. Tem muito obreiro querendo desistir, porque dizendo: essa prova é para matar, né? Não, Deus está querendo só se revelar para você. Então agora, o povo de Israel, eles saem do Egito, e o povo vê as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó, o maná enviado do céu, e a água tirada da rocha em Horé. Só que quando eles veem isso, só que houve contenda, houve murmuração. Deus deu livramento. Só que o texto diz que, agora eu vou entrar para os irmãos entender a mensagem. Eu sei que estão entendendo. Quando acaba de acontecer isso, Deus enviar o maná, Deus manda carne, Deus dá água no deserto de Sim. Mas o povo era um povo difícil. Então
veio Amaleque. Amaleque, ele era um homem que era descendente de Amaleque. O povo amalequita era descendente de Amaleque, neto de Esaú. Neto de quem? De Esaú, irmão de Jacó. Então agora eu vou apertar, era o mesmo povo brigando contra o mesmo povo, porque não saíram da mesma madre. O povo amalequita, eles eram um povo que vivia no deserto e se aproveitava das pessoas que estavam passando pelo deserto. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú. Eles habitavam na região desértica ao sul de Canaã, entre a península do Sinai e o Negueb. Eles habitavam ali, era o habitat. E quando eles vêem um grande povo passando, ele diz: quem é esse povo? E aquele povo estava vindo de uma opressão, vinha de milagre, mas não era um povo de guerra, era um povo que estava vindo de situações. Eles aproveitam a situação. A prática de guerra dos amalequitas, eles tinham uma luta organizada. Aí a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles eram organizados, eles observavam. Então a estratégia era mais parecida com a guerrilha. Eles pegavam de surpresa, eles atacavam os mais fracos. E aqui eu vou falar em algo que todos nós que somos pastores e ministros passamos. Há momentos que o inimigo não consegue nos pegar, mas ele ataca a nossa família, ele ataca os nossos filhos, porque eles são mais fracos, porque eles não têm a estrutura que nós temos. Só eu sei o que eu tenho passado depois que eu me tornei pastor de campo. Já teve vezes, pastor Djalma, eu vou confidenciar para o senhor, da minha filha gritar de dor e não saber o que é. E eu dizer, é um ataque espiritual. E eu orar e parar. Eu conversava com a minha esposa antes de sair, ela disse: meu bem, toda vez que vai chegando próximo o culto do círculo de oração, eu sinto um peso espiritual, os meus ossos doem, eu sinto que há algo. Já teve vez eu ponho a mão na cabeça dela orar. O inimigo ataca aqueles que estão mais fracos. E eu quero agora abrir um parênteses. Como está a nossa cobertura espiritual para a nossa família? Como está a nossa preocupação para os nossos de casa? Porque permita-me dizer, não de nada vale cuidar da igreja se nós não cuidarmos da nossa casa, se nós não orarmos para nossa família, se nós não cuidarmos da nossa esposa, se nós não zelarmos dos nossos filhos, que de nada vale, porque eles são mais frágeis. Então agora eles atacavam, eles tinham um modo de rapidez, eles eram rápidos, os amalequitas, descendentes de Esaú. Mas esses amalequitas, eles agora estão em uma localização, por nome o texto diz que era Redefim, localizada, a localização exata não é conhecida, mas hoje os estudiosos acreditam que fica na parte sul da península do Sinai, próximo ao Monte Sinai. E eles agora estavam numa região muito árida, seca, com montanhas rochosas, quase sem água, formada por vales, ambiente difícil para uma multidão de centenas de milhares de pessoas. Eles estavam em um estado de vulnerabilidade e os inimigos atacam. Eu estou pregando para pessoas, para obreiros que já teve dias que sofreu ataques nos piores momentos da vida, no momento que a sua esposa, que os seus filhos estavam fracos. Mas caminhe comigo na mensagem, que o que mais me alegra é que mesmo eles atacando na fraqueza, você vai ver o que Deus vai fazer lá na frente.
Você só está aqui porque mesmo quando o inimigo atacou no momento de fraqueza, mas Deus te sustentou, Deus te sustentou, Deus te sustentou, Deus te sustentou, Deus te sustentou. Aonde está a igreja que ainda é sustentada por Jesus Cristo de Nazaré? Então eles estavam em um lugar deserto. E Deus, só que o que me chama a atenção é que então veio os amalequitas e pelejou contra Israel em Redefim. Pelo que disse Moisés, ele disse a Josué. Quem era Josué? O futuro sucessor de Moisés. Mas o que me chama a atenção é que até aqui ele não sabia que ele era sucessor de Moisés. Ou sabia? Não, é a primeira vez que aparece Josué como um homem de guerra. Ele não sabia, mas o que me chama a atenção, eu estou pregando para obreiro, mas eu estou pregando para a igreja, porque a igreja também tem que obedecer. Josué, ele era um homem que ele aparece nesse cenário, filho de Num, da tribo de Efraim. O seu nome verdadeiro era Oséias, depois que é mudado para Josué. E esse homem, então, ele recebe uma ordem, mas o que me chama a atenção é que eles vieram e atacaram. Moisés, ele deu um direcionamento. O líder precisa ter direcionamento. Eu como pastor, eu como pai, o meu presidente, os presidentes das convenções que tem, eu acredito nisso, por isso que Deus tem prosperado. Ele precisa ter direcionamento. A sua casa está esperando um direcionamento seu. A sua família está esperando um direcionamento seu. Então agora aparece no cenário, Moisés já estava, mas agora aparece Josué. Ele olha para Josué e disse, pelo que disse Moisés a quem? A Josué. Moisés tinha direcionamento, Josué tinha obediência, porque de nada vale nós ter direcionamento e lidar com obreiros que não obedecem. O meu pastor tem um direcionamento, mas se eu não obedecer, a guerra pode ser perdida, não por causa dele, por minha causa. Ele fala para Josué, escolhe nos homens. É para obreiro, posso apertar? Pastor Djalma fala uma coisa que sempre ficou na minha mente, não é porque ele está na presença. Ele diz, a nossa convenção é uma convenção de ministros e não de meninos. Menino não sai a peleja, menino não vai para a guerra. Quem sai para a guerra é homem. E agora eu vou apertar, é para obreiro, talvez eu não volte mais. Homem não faz biquinho. Um dia dessa eu estava com uma reunião com os obreiros e ele disse, eu não sei isso aqui faz, mas tem que me avisar antes de pregar, para me pregar. Eu falei, um soldado tem que estar avisando que vai ter uma guerra, o soldado arrancar a espada? Não, você já tem que estar com a arma afiada, porque você é homem, você é ministro. Ai, porque se não fizer eu não prego. Eu vou falar por mim, talvez para mim não serve, principalmente ministros. Estou sendo muito duro, pastor? Muito duro? Estou sendo muito duro? Não, está dentro da... Vai me ajudando aí. É para ministros. Ele disse, escolhe homens. Ele não falou, escolhe qualquer um. Escolhe adolescente, escolhe jovem. Não que Deus não use. Mas ele disse, escolhe homens. E para ser homem não importa o seu tamanho. Ó meu tamanho. Não importa a sua cor. Não importa o seu poder aquisitivo. Não importa o seu grau de escolaridade. Você precisa ser homem. A palavra diz, confia a homens fiéis. Aí ele diz, escolhe. Outra informação que eu aprendo, que não é de qualquer jeito, é escolha. Deus te escolheu, mas seu pastor também te escolheu. Não é de qualquer jeito, é uma escolha. Quer ver uma coisa? Vou escolher um terno para vir, você pega qualquer um? Não, você escolhe. Escolhe homens. E faz o que? Sai a peleja.
Ele disse: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei no alto do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Eu não vejo Josué falando assim: por que o senhor não vai com nós? É bonito, né, o senhor mandar nós ir, mas o senhor não quer ir. Porque Deus, há momentos que Deus escolhe uns para pelejar e outros para interceder, outros para administrar, outros para orar, outros para abençoar. Entenda o tempo, 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 entenda o tempo. Escolhe homens. Beleza, você não vê Josué reclamando. Ele falou: bora, estou indo. Escolheu. O senhor vai para onde? Ele falou: vou orar. Eu vou subir ao monte. Monte fala de sacrifício, monte fala de comunhão, monte fala de poder e está intercedendo, monte fala de um líder que tem contato com Deus. Eu imagino Josué, abaixa só um pouquinho o fundo. Eu imagino Josué dizendo: vamos para a peleja. Mas Moisés não vem para a peleja. Só que enquanto nós estiver pelejando, ele vai estar lá intercedendo por nós. Querendo ou não, a igreja olha para nós e quer ver uma segurança em nós. Ela quer ver que nós pastores temos uma vida de oração. Ela quer ver que nós pastores temos uma vida de jejum. Ela quer ver que os obreiros têm uma vida de compromisso com a igreja. Eu vou para o monte. E Deus tem um negócio com o monte. Claro que tem. Cada um ora, é hábito, enfim. Só que também eu só sou contra quem tem gente que quer ser melhor do que os outros porque ora no monte. Não. Jesus diz assim: entra para dentro do seu quarto, fecha sua porta e fala com seu pai. Não tem problema você ir para o monte. Não. Você não pode querer maior do que o outro que não vai, porque cada um tem o seu particular com Deus. Tem gente que diz: eu sou de monte. Não, eu sou de oração. Agora não importa onde eu estou, orando. E não estou criticando quem vai, porque quando eu quero, eu vou. E tem vezes que eu vou sozinho, não sou de ficar falando. Mas enfim. Monte. Por que monte tem um negócio? Foi no Monte Ararat que a arca parou. Foi no Monte Moriá que teve provisão. Foi no Monte Sinai que houve a manifestação da glória de Deus. Foi no Monte Horebe que a sarça ardia. Foi no outeiro de Redifim a vitória pela intercessão. Foi no Monte Carmelo que o fogo do céu caiu. Foi no Monte Horebe que Deus ouve Elias. Foi no monte que houve a transfiguração. Foi no Monte das Oliveiras a ascensão de Jesus. O monte tem sim um segredo, mas a questão do monte não está falando precisamente só do monte do alto. Está falando de um local onde obreiros precisam ter comunhão com Deus, comunhão com o céu, porque quando você está no monte, você está mais próximo do céu. Mas não é necessariamente só o monte, ali a geografia. Monte está falando de comunhão com Deus. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite: como está a sua vida de comunhão com Deus? Se levantar uma guerra de surpresa hoje, como está o seu relacionamento com Deus? Obreiros do Senhor, como está o relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Porque o sucesso de um ministro e de um obreiro é baseado não pela oratória, não é baseado pelo grau de conhecimento, não é baseado pela roupa que ele veste. O sucesso de um obreiro é baseado pelo relacionamento que ele tem com o céu. Deus está chamando para este tempo homens que querem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Hoje é noite, obreiros, de fazer uma autoanálise, porque é conforme o seu relacionamento que Deus vai dar a vitória. Quer ver? Eu vou chegar no texto. Então eles estavam com esse propósito, e fez como Moisés e Josué fez como quem? Moisés lhe dissera. Obediência. Como que fez? É assim. Fez como? Fiz assim, fiz do meu jeito. Não,
Você tem que fazer do jeito que Moisés ordenou. Qual a dificuldade de obedecer os nossos líderes, de obedecer os nossos pastores? Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade que nós estamos tendo? Porque a obediência é que gera a bênção, é que Deus entrega a bênção para nós. Então, ele chega no capítulo de número 10, e fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, agora aparece mais dois na história, Arão e Hur. Eles vão para onde? Eles vão para o outeiro, eles vão para o monte. Mas quem falou que ia não era só Moisés? Por que vai Arão e Hur? Eu quero acreditar que eles viram a necessidade do líder. Eu acredito que eles se condoeram. Eu vou apertar. Todos nós passamos por isso, mas aqui não tem. Talvez lá não. Mas há obreiros e obreiros. Tem obreiros que ele pode ver você morrendo. Ele fica que morra sozinho. Já tem outros não. Meu pastor está sofrendo. Eu vou junto com ele. Eu vou orar por ele. Pastor também é gente. Sabia que pastor também é gente? Pastor também sente cansaço. Pastor também sente dor. Pastor também sente medo. Nós somos seres humanos. Eu ainda não sou super-homem. E não você. Então o texto diz que e fez como Moisés. Eu vou apertar. Tem muita gente aí indo atrás de revelação que não condiz com o que o pastor disse. Tem muita gente aí, você está debaixo de uma autoridade espiritual. Se o meu pastor falar que é para mim parar agora, eu vou entregar o microfone para ele. Aí ele mandou tacar fogo, então eu vou continuar. Tem muita gente, pastor, mas não sou contra, e acredito. Pastor, Deus me revelou que eu tenho que estar em tal lugar. Se não revelou para ele, debaixo da autoridade espiritual. Tem muita gente aí, não, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus me deu uma visão. Que Deus é esse? Que não respeita a liderança que Ele mesmo colocou. Como que é isso? Deus respeita princípios e respeita a autoridade. A palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Não, mas Deus me revelou que é para... Não, irmão, amém, guarda a sua revelação. Se Ele revelar para mim, aí nós vamos fazer, mas por enquanto só revelou para você. Ele pode confirmar, né, pastor? E ele pode revelar, mas se há um propósito, ele vai orientar o seu líder. Então, ele fez como Moisés. Agora eu vou falar. Eu acredito que aqui não acontece. Às vezes, tem muita gente vendo como o coach da internet falou, o pastor da internet falou, mas na hora que morre alguém, é o seu pastor que tem que fazer o velório. Na hora que alguém está doente, é o seu pastor que tem que ir lá orar. Mas na hora de obedecer, aí tem que obedecer lá o bonitão que falou. Não tenho nada contra ele, mas quem pastoreia você é o seu pastor. Tem gente dando oferta para outra igreja e deixando a igreja dele aqui, porque o pastor lá falou. É para ministro, né, pastor? Então hoje o caldo é mais grosso. Tem igreja, mas estou tentando. Então, ele diz, e fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. E acontecia que a palavra acontecia no hebraico transmite a ideia de algo contínuo ou repetitivo. Não foi um ato isolado, é porque acontecia sempre, não era assim? Não é porque se fala aconteceu, dá a entender, me ajuda professor, mas diz que acontecia. E o texto diz que o texto vai confirmar logo à frente, que na medida que as mãos pesavam, Amaleque prevalecia. Então acontecia, era algo que estava acontecendo. Moisés levantava, Israel
avançava, Moisés cansava, Israel recuava. Era um processo constante. A batalha espiritual não é vencida por um ato isolado, mas por perseverança. Eu ensino lá na igreja que perseverança é mais importante do que carreira. Tem gente que sai correndo de uma vez, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso aqui, vamos aí. Quando dá no outro mês, cadê o obreiro? Mas tem uns que dizem, pastor, vamos devagarzinho, mas eu estou com o senhor. A perseverança, porque nós só vamos entrar no céu, é na perseverança. O céu não é quem corre mais rápido, o céu é quem persevera. Ministério não é quem corre mais rápido, ministério é quem persevera. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente vindo, vem um dia, vem 2 dias, vem 3 dias para impressionar, aí o pastor não dá o que quer, aí o pastor não leva na posição que quer, ele para, ele cansa. Ei, Deus está querendo ver o seu propósito. A sua perseverança é perseverando, é de passos pequenos, mas é contínuo. Deus está buscando homens que têm perseverança, firmeza de propósito. Persevere, 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 igreja. Glória. Quem está gostando da mensagem e sentindo a presença de Deus? Aleluia. Sabia que glória a Deus a gente tem que dar sem sentir? Tem gente que diz, eu não estou sentindo da glória a Deus. Não, perseverem da glória a Deus, que daqui a pouco você vai sentir da glória, vai falar até línguas estranhas. Tem gente que diz, eu não senti da glória a Deus, eu não vou dar glória a Deus. Não, tem que dar glória a Deus sem sentir mesmo. Sentindo calor, sentindo fome, sentindo o que for, mas dá glória a Deus. Aleluia. E eu tenho convicção que se nós perseverarmos na adoração, o céu vai bradar aqui nesse lugar. O céu vai manifestar ainda mais uma vez a glória dele aqui neste lugar. Você tem coragem de perseverar e dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está doendo, mas eu estou perseverando. Está difícil, mas eu estou perseverando. Eu vim buscar o meu batismo com o Espírito Santo. Eu vim buscar um renovo espiritual. Eu vim buscar os dons espirituais. Eu vou perseverar. Eu vou te dar 1 minuto para você perseverar na adoração. E você vai começar a sentir ainda mais a presença de Deus nesse lugar. Persevere em dizer glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Olha o céu baixando aí. Olha o céu falando com pessoas aqui nesta noite. Já tem gente falando línguas estranhas. Já tem gente sendo impactado. Pela tua perseverança, Deus vai fazer. Pela tua perseverança, Deus vai fazer. Pela tua perseverança, o céu vai se mover nesse lugar. Aleluia. Shekantarabias teviadai, alai o cantarabias tev, Shekantarabias teviadai, alai o cai. Ai meu Deus, a glória de Deus está sendo manifesta nesse lugar, porque aqui tem uma igreja que persevera. O irmão disse aqui, tem dia que a água entra aqui, mas a igreja não para, a igreja persevera. Tem dia que a gente não quer vir, mas a igreja está perseverando. Eu estou pregando para uma igreja que persevera. 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 Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Eu sinto glória aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele está presente na casa. É adorar quando Deus não responde, adorar a Deus acima de tudo. Persevere na adoração. Persevere na adoração. Ai!
Persevere, obreiros. Persevere. Persevere. Há uma glória de Deus manifestada. Ai. Glória a Deus. Caminhe comigo na mensagem. Caminhe comigo. Mas persevera. Bora fazer um trato. Bora fazer um trato. Até eu terminar de pregar. Aquele dom espiritual que você quer receber. Aquele batismo Espírito Santo que você quer receber. Aquela cura que você quer receber. Eu não faço nada disso. Mas eu tenho convicção que se meu Deus quiser me usar, e se você perseverar, porque a guerra vem para nos testar. É nessa hora que eu estou sentindo calor também, que Deus está testando. Será que Ele vai perseverar? Se você perseverar dizendo glória a Deus, aleluia, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio, eu quero falar em línguas estranhas, eu tenho convicção que até o final deste culto Deus irá entregar aquilo que você pede nesta noite. Então eles subiram ao cume do monte, e quando Moisés, acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, mas ele subiu com a vara de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Moisés era escolhido, mas ele só se tornou alguma coisa depois que Deus falou: joga essa vara no chão. O que ela vira aí? Porque a vara não era dele, a vara era de Deus. Pastores, a unção não é minha, a unção é de Deus. O chamado não é meu, eu não tenho chamado. Ou eu tenho chamado, pastor? Não, Deus me chamou. O chamado não é meu, não é propriedade minha. A unção pastoral Deus colocou, mas quem mais veio de Deus. A igreja não é minha, ela é de Deus. Sabe por que eu estou pregando aqui? Não é por causa de mim, é por causa de Deus. Lógico, a honra que os meus líderes estão me dando, mas a honra de Deus. Tem muita gente confundindo. A vara é minha, não é sua, é de Deus. Porque o texto diz: eu vou subir com a vara de Deus, não é de Moisés. Sabe por quê? Porque a vara Deus tira de quem Ele quer e dá para quem Ele quer. Mas no tempo de Deus, você vai ver que Ele fala com Josué: ó, o meu servo Moisés é morto. Agora, Ele falou: você só vai fazer agora, porque ele morreu. Enquanto ele estava com ele, era dele. É isso, precisamos respeitar isso. Então, o texto diz que a palavra levantava indica apenas erguer fisicamente. Na cultura hebraica, levantar as mãos simbolizava dependência, súplica, intercessão e adoração. Salmo de número 14, versículo 141, versículo 2, diz assim: seja a minha oração perante a tua face como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Eu sei que a gente não deve ficar fazendo todo o tempo, mas tem muita gente que, se você pede, levanta a mão, ele já fica bravo. Não é para mim, não, é para Deus. É um sacrifício para Deus. Fica de pé. Não, não vou ficar. Aí lá no rodeio, que eu já fui de lá, a gente levantava para cima, pulava de um pé só. Mas aqui a gente não pode fazer. Não era assim? Eu já fui. Então, o levantava das mãos fala de sacrifício. Quer dizer, subiu ao monte. Não foi só subir, foi? Vou apertar. Tem gente que acha que é uma convenção, é só chegar a ser ministro. Agora eu sou ministro, eu tenho uma carteirinha da convenção. Mas a palavra ministro, eu não vou entrar nesse tema, mas se você vai ver, se não me falha a memória, eu estou tentando lembrar a pronúncia, Ureps, né? Acho que é isso, Urupetes, perdão. Era remadores de baixa categoria,
Quando Paulo fala isso, que ele diz: eu tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último, sendo feito espetáculo ao mundo, aos homens, como condenados à morte. Ministro é isso. Ministro não é, aqui é isso aqui, é bonito. Mas ministro é sofrer, é estar na galera se remando até a morte. E tem muita gente que ministro não é subir, ministro é descer. Agora eu sou ministro. Agora eu sou pastor, meu irmão. Você não sabia não que o pastor Djalma me consagrou a pastor? Agora eu sou pastor, eu não prego em qualquer lugar. Eu não sento em qualquer mesa. Você é ministro, rapaz, você é serviçal. Você tem que ser honrado, sim. Nós temos que honrar. Mas nós somos postos para a igreja para servir, não é? Por isso que tem muita gente quebrando a cara. Porque até sobe, mas não quer sacrificar mais. Só sacrificou enquanto subiu. Depois, que na verdade é descer, né? O reino de Deus é umas coisas diferentes da gente entender. Aí ele diz: e acontecer que Moisés levantava as mãos. Moisés mostra dependência. Um líder, um ministro precisa depender de Deus. Precisamos ter dependência de Deus. Deixar de achar que nós fazemos, que nós somos, que nós pregamos melhor do que os outros. Não, eu sou dependente. Cada vez que eu vou pregar eu falo: Jesus, eu sou dependente. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Não é em todos, mas é dependência de Deus. Por que antes, eu não sou saudosista, mas que antes, às vezes nós pregávamos e o fogo descia com mais rapidez, vamos dizer assim? Porque começando de nós, vou falar de mim, não vou falar dos pastores, de mim, vou falar de mim. Talvez dependia mais de Deus. A igreja vinha para receber e dizia: eu dependo de Deus. Hoje às vezes tem gente que vem para colocar Deus contra a parede. Se o senhor não me der, eu não volto mais nesse culto. Você é dependente de Deus, rapaz. Você depende de Deus, o seu ministério depende de Deus. A palavra de Deus diz: porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, para ele, sempre, eternamente. Aí o texto diz que ele levantava a sua mão. A mão, ela representava a autoridade divina, poder de Deus. Era a mesma vara usada diante de Faraó, na abertura do Mar Vermelho, na rocha em Horebe. A vitória não estava na madeira da vara, ela estava no que Deus representava, mas precisava de uma mão, né, pastor, para segurar. Deus conta com as suas mãos para dar vitória ao povo dele. Deus conta com as suas mãos. Deus conta com as suas mãos. Deus conta com as suas mãos. Vai entregar nada, vai parar nada, vai desistir nada, porque Deus conta com as suas mãos. Tem a vara de Deus, mas precisa de um homem para pegar esta vara e levantar, porque Deus conta com as suas mãos. Deus conta com as suas mãos lá no Chapuri, Deus conta com as suas mãos lá no Rio Moa, Deus conta com as suas mãos lá em Roraima, Deus conta com as suas mãos lá em Rondônia, no Brasil, Deus conta com as suas mãos no estado do Acre, Deus conta com as suas mãos aqui no Rio Branco, Deus conta com as suas mãos aqui em Rio Branco, Deus conta com as suas mãos em Acrelândia, Deus conta com as suas mãos. Você tem coragem de levantar a mão para o céu e dizer: eis-me aqui, usa minhas mãos, eis-me aqui, usa minhas mãos, eis-me aqui, usa minhas mãos, usa minhas mãos, usa minhas mãos. Oh glória! E quando abaixava, o texto diz que quando ele levantava, prevalecia. A palavra no hebraico significa ser mais forte, dominar, superar. Não significa que a luta terminava, não. Significa que prevalecia. Significa que Israel ganhava vantagem. A vitória vinha gradualmente. O que acontecia? Moisés levantava as mãos.
Israel avançava. Moisés, nós vamos ver à frente, pesava as mãos. Israel, ele perdia, porque e Moisés estava naquele dilema, e Josué, matando gente, ferindo a espada. Só que o que eu me chama a atenção no texto, eu vou tentar aplicar logo mais à frente. Deixa eu tentar caminhar para me aplicar. E quando abaixava, sugere enfraquecimento. Moisés era um homem, mesmo sendo livre, sentia limitações. Agora eu vou trazer para nós, pastores. Nós achamos que pastores, principalmente quem preside, sempre estão bem, sempre tem que estar com a mão levantada. Moisés era um homem que tinha limitações, ele tinha problemas, ele tinha cansaço. Vamos logo mais à frente. E o texto diz: Amaleque prevalecia, a mesma palavra usada para Israel, era a mesma coisa, prevalecer. Aí o texto continua dizendo, porém, aí ele explica por que prevalecia, por que ele pesava as mãos, porque ele diz, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, a mão de Moisés eram pesadas. Olha o que diz, porém, mostra um conflito entre o propósito espiritual e a limitação humana. Às vezes até queremos avançar, mas a limitação humana nos trava. E aí eu vou aplicar logo à frente, por isso que nós precisamos de companheiros, porque nós não vencemos sozinhos, pastor Djalma. Pastor, é engraçado que eles têm, o pastor Djalma não sabia disso, eu não estou aqui para bajular não, mas às vezes, tem dia que ele liga, eu estou para lá de Bagdá, como diz o ditado, mas ele dá uma palavra assim, num tom, e que faz a gente, pastor tem essa habilidade, pastor Misael com certeza faz isso, pastor, porque eu também faço isso com meus obreiros. Ele ajuda, só que, por que isso? Mas o problema, tem uma coisa que eu não faço, eu tenho certeza que os obreiros não fazem. Agora eu vou bater em nós. Dificilmente, às vezes eu vou falar, não devia talvez, não pode se expor, nós ligamos para o nosso líder para dar uma palavra de honra, não é verdade, pastor? Pode ser realista. Dificilmente nós não fazemos isso. Eu não sei vocês, talvez vocês estão melhores do que eu, e eu acho que como eu tem muitos, não é porque não gostam, é porque nós achamos que o líder sempre está bem. A gente só liga para arrumar um problema, às vezes para levar um problema. É raro em dizer, pastor, eu estou aqui para dizer que eu estou orando pelo senhor, nessa madrugada eu orei pelo senhor, o senhor é uma bênção, eu confio no senhor, eu confio em Deus e confio. Nós não fazemos isso. Acontece bastante lá, pastor Ailton? Muito pouco, né? Estou batendo em mim, mas hoje é dia que nós podemos mudar. Acontece aqui, pastor. Agora parou, glória a Deus, né? Parou, aleluia, né? Problema. O texto não diz, mas eu imagino que tinha um monte de gente falando assim, bonito para Moisés, Josué aqui no fio da espada e ele lá no monte. Porque quem não entende o que o líder está fazendo, nós às vezes murmuramos antes de saber o que ele está fazendo. Isso nós fazemos. Mas hoje é noite que a palavra cortar e mudar esse quadro. O pastor falou que é para obreiro, então eu estou tentando, eu prego mais acelerado, mas eu estou tentando trazer. Então a mão de Moisés, ela representa ministério, serviço, intercessão, trabalho. Mãos levantadas significa dependência de Deus, mãos caídas significa esgotamento. Mas hoje é noite de Deus renovar líderes. 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 Hoje é noite de Deus renovar as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos.
sustentar. Não era preguiça, era desgaste. Não era preguiça do líder, era desgaste. Não era preguiça do obreiro, é desgaste às vezes. Aí o texto continua dizendo: peso do ministério é real, peso da liderança é real, e peso da responsabilidade é espiritual. Uma coisa que falamos muito pouco, falamos muito do que enfrentamos, mas do quanto é difícil enfrentar isso. Eu estou pregando para pessoas aqui que juntou as moedinhas para vir na convenção. Eu estou pregando para pessoas aqui que se endividou no cartão de crédito para vir na convenção. Eu sei que esse peso é grande, eu sei que é difícil. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão cansados, que está com o coração abatido, que está com a alma angustiada, que está com dores na alma. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração também. Não é só de correção, mas é uma palavra de ânimo. Deus sabe que você é um ser humano. O seu pastor entende que você é um ser humano. É por isso que Deus te trouxe aqui, para renovar a sua fé, para renovar você nesta noite. Jesus te entende, o seu pastor te entende, o seu pastor sabe que você sente dores profundas na alma. Mas é uma coisa eu vou dizer: a mão pode até abaixar, mas não pode permanecer abaixada. Continua, 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 que a vitória é certa, em nome de Jesus. Então, agora entra 2 homens em cena. Mas, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, porém tomaram uma pedra. A palavra tomaram aqui, ela dá a intenção que foi um ato voluntário. Moisés não pediu, eles viram a necessidade, pastor, da obra. Eles viram a necessidade do líder. Agora eu vou falar, porque eu tenho 2 anos pastoreando e tenho visto. Não é todo mundo, mas há pessoas que você pode estar morrendo, ele não vê a necessidade da obra, só vai se mandar. E o servo bom é aquele que vai sem estar mandando, que sabe o que faz, a necessidade da obra. Tem obreiro que, se a cadeira está aqui, me perdoe, ele pula por cima. Principalmente se chegou a ser ministro. Eu sou ministro, tem que pegar a cadeira não, quem tem que pegar é diácono. Se não tem um diácono, pega. Você continua sendo servo. Então tomaram uma pedra. Agora aparece Arão e Hur. Arão era irmão de Moisés. Hur significa brancura, era um líder. E eles subiram junto a ele ao cume de um outeiro. E eles pegaram uma brecha e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Ele falou: sabe o que é isso? 2 homens que conseguiram ter a percepção que o seu líder estava cansado. Só que o problema não é isso, não é isso. O problema mais grave não está aqui. É que eles entenderam algo maior. Eles disseram: se esse líder se manter com a mão abaixada, vai morrer ele, vai morrer o nosso povo, todo mundo, todos vamos perder. Tem gente que fica torcendo para o pastor dar errado. Existe uma bênção sobre a vida dele, e se às vezes Deus não liberar a bênção, pode afetar a sua família. Eles não estavam pensando só no líder. Eu garanto que eles pensou: a nossa vitória depende dele estar bem. Vou apertar agora, vou levar para um outro lado. Esposas, a vitória, o sucesso do ministério do seu esposo depende de você, porque ele precisa estar bem para seguir o ministério. E os esposos da mesma maneira. Tenha percepção. Sabe o que é isso também? Empatia. Tem gente que o outro está morrendo, em vez dele pegar a pedra, para o outro sentar, ele quer tacar na cabeça. Falei: eu vou acabar de matar. Não, mas era uma pedra para ele sentar. Senta aqui, meu líder. Aí o texto continua dizendo: tomaram uma pedra, ação voluntária.
colocaram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur, eles sustentaram as suas mãos. Opa, agora entrou 2 homens em cena. Eles falou: eu vi que tem algo diferente. Ele está cansado, nós colocou a pedra, mas as mãos precisam ainda estar sustentadas. Na medida que ele cansa, o nosso povo prevalece, o nosso povo perece. Na medida que ele mantém a mão levantada, o nosso povo prevalece. Aonde é que está o problema? Nós temos que fortalecer a nossa liderança, nós temos que orar pelo nosso líder, nós temos que interceder pelo nosso líder. Eu tenho que interceder pela minha esposa, que está no círculo de oração. A minha esposa tem que interceder por mim, que estou pastoreando a igreja. Homens e mulheres de Deus, eles ajudam a liderança, eles têm percepção, eles têm empatia pela obra de Deus. Então, Arão e Hur, olha o que o texto diz: eles sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Eu falei um dia desse na reunião de obreiro, eu falei: irmãos, seja obreiros que levanta, não seja aqueles que pendura na mão para ver se abaixa. E o problema, sabe o que eu acho? Isso se chama sabotar a obra. Só que quando você sabota um avião, se você estiver dentro, morre todo mundo junto. Não é o pastor só que é atingido, é todo mundo junto, a sua família que está aqui. Eu quero partir para o encerramento, que os irmãos já estão suados, cansou. Então, eles viram que era pesada percepção. O obreiro precisa ter percepção. Outra coisa, falamos muito sem saber o que está acontecendo. O pastor não pregou hoje. Será que ele está em pecado? Não, irmão, não é só pecado que não faz pregar, não. É cansaço, não é, pastor Djalma? É preocupação. O dirigente da congregação não veio no culto hoje. Será que ele brigou com a esposa? Não, irmãos. Você não sabe a guerra espiritual talvez que ele travou na madrugada, né, pastor Djalma, lá do Rio Moa? Você não sabe o que ele brigou a noite inteira, que às vezes com os demônios tentando atacar a família, atacar o sono. Percepção, o obreiro precisa ter percepção. Aí eles continuam dizendo, aliás, sem palavras, você não vê eles falando nada, sustentaram, ficaram, e assim ficaram as suas mãos firmes, até o pôr do sol. Mas ficaram por quê? Porque Arão e Hur sustentou. Isso mostra que nós não fazemos nada sozinho. Isso mostra que nós somos dependentes, primeiro de Deus e dos companheiros. A igreja tem que ter unidade, a igreja tem que ter comunhão. Os obreiros têm que estar com o seu pastor, os obreiros têm que estar em comunhão. Quer ver uma coisa? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Estava todos o quê? Reunidos, nenhum só propósito. Por isso que desceu o Espírito Santo. Se tivesse um falando mal de Pedro, falando mal de João, falando mal de outro, falando mal, não teria. Era um só propósito, desce Espírito Santo. Senhor, estamos aguardando o poder de Deus, estamos aguardando a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aí o texto vai continuar dizendo que eles estavam unidos. Moisés representa um líder que carrega a responsabilidade. Arão representa um sacerdote, uma intercessão e um apoio espiritual. Hur representa cooperadores fiéis que trabalham nos bastidores sustentando a liderança. Nem sempre você vai aparecer, mas sempre você precisa ser um sustentador do seu pastor, da obra de Deus, do ministério. O problema é que tem gente que quer aparecer antes de aprender a servir no anonimato. Então, eles continuam com a mão sustentada. Mão sustentada representa unidade, cooperação, intercessão. Mas Moisés estava cansado. Moisés não estava bem. Um de um lado de outro. Deus não enviou apenas um ajudador, Deus enviou 2. Liderança saudável não caminha sozinha. Obreiro não caminha sozinho.
Pode ver que os discípulos sempre andavam juntos. Era dois que estavam no caminho de Emaús. Era Pedro e João que estavam subindo a Porta Formosa. Unidade, precisamos ter unidade. O que tem acabado com as nossas igrejas é a falta de unidade, a falta de comunhão, a falta de união. Tem vezes que a gente fala assim: abraça o irmão que está do seu lado, dá um trabalho para a igreja abraçar. Eu não sei porquê, porque parece que acabou a unidade, parece que acabou a união, parece que acabou a comunhão. Então, até que se pôs o sol, opa, agora não foi até um pouquinho não, e assim Josué desfez. Quem desfez? Josué. Mas por causa de quem? Por causa de Moisés, Arão e Ur, que mantinham a providência de Deus sobre a vida deles. Obreiros, ajude o seu pastor. Obreiros, sustente o seu pastor. Obreiros, se é momento de ir para a batalha, vá para a batalha como Josué. Obreiros, se é momento, também outra coisa que eu quero trazer, saiba o seu lugar. Deus chamou Josué para ser general, Deus chamou Moisés para ser intercessor e libertador, mas Deus chamou Arão para ser sacerdote. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo, mas todo mundo foi chamado para servir. Nem todo mundo foi chamado para ser pregador, mas todo mundo foi chamado para ser adorador. Nem todo mundo foi chamado para ser ministro, mas todo mundo foi chamado para ser seguidor de Cristo. E independente da sua situação, imagine só, se todo mundo fosse general, não tinha Arão e Ur. Deus coloca cada um no seu devido lugar. Deus está preparando homens, Deus está preparando um tempo, e Deus vai te levantar no tempo certo. Mas aprenda a servir, aprenda a ter percepção, aprenda a ter unidade, aprenda a ter comunhão, que Deus irá mudar o quadro da sua história no seu ministério. Mas Josué estava pelejando, e Moisés estava intercedendo, e Arão e Ur estava sustentando. Unidade, todos trabalhando no mesmo propósito. Uma igreja que está no mesmo propósito, ninguém pode parar. Obreiros que estão no mesmo propósito, ninguém pode parar. Uma convenção que está no mesmo propósito, ninguém vai subsistir ela. As portas do inferno não vai prevalecer contra a convenção do Acre. As portas do inferno não vai prevalecer contra a convenção de Rondônia. As portas do inferno não vai prevalecer contra a convenção de Roraima. As portas do inferno não vai prevalecer contra a convenção do Pará. As portas do inferno não vai prevalecer contra a convenção de São Paulo. As portas não vai prevalecer contra a convenção do Brasil, porque Deus é quem está sustentando. Deus é quem está sustentando. Deus é quem está mandando graça para os nossos líderes continuar pelejando pelo povo. Aprenda a trabalhar em unidade. Deus não te escolheu para lutar sozinho. Deus não te escolheu para trabalhar sozinho. Mãos firmes produzem vitórias. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. A primeira é: como está a sua comunhão com Deus lá no monte? A segunda é: como está o seu nível de cansaço? Porque nós também cansamos. Eu tenho que evitar chorar, porque eu prego mais acelerado. Um dia eu preguei chorando, e o meu presidente nunca esqueceu. Ele disse: o que aconteceu com esse homem? Ele está muito... Mas há dias que a dor na alma de um pastor e de um ministro, e que nós não temos força realmente, às vezes, nem para levantar as mãos. Eu estou pregando para pessoas aqui que vieram aqui cansadas, mas eu quero perguntar: como está a sua comunhão? E eu quero encerrar esta mensagem nesta noite. Não quero ser muito extenso, não quero enfadar os irmãos, mas eu quero lhe chamar para dentro desta mensagem. Amaleque se levantou, mas não prevaleceu, porque Moisés tinha comunhão, Josué tinha obediência,
E Arão e Ur tinham unidade. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu nível de comunhão? Pastor, por que eu não estou vencendo as guerras? Como está o seu nível de comunhão com Deus? Como está o seu nível de perseverança? E para encerrar, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Deus deu uma vitória através de Josué, mas de um líder em comunhão com Deus. Eu vou te dar 1 minuto, eu ainda tenho tempo, eu tenho até 9 horas, para você falar com Deus os seus cansaços. Mas também, se você quiser, se você achar plausível, levante as suas mãos para o céu, como um sinal de rendição, se você quiser ficar de pé. E eu vou pedir, não é eu que faça alguma coisa, mas se o meu amigo Espírito Santo, ele quiser, ele vai derramar um poder de renovo, de graça, de comunhão, de unidade. Você vai orar pelo seu irmão que está também em uma guerra. Você vai adorar, perseverar na adoração, e o céu vai começar a bradar nesse lugar. Você tem coragem de entrar comigo nesta guerra por esta cidade de Rio Branco? Amaleque não vai prevalecer contra a sua família. Amaleque não vai prevalecer contra a sua casa. Amaleque não vai prevalecer contra o seu ministério. Enquanto as suas mãos estiver levantada, enquanto você tiver comunhão no céu, enquanto você tiver comunhão com seus irmãos, Amaleque não vai prevalecer contra o seu ministério. E eu quero começar a profetizar a vitória na vida do pastor Misael. Eu quero começar a profetizar a vitória na vida do pastor Dejalma. Eu quero profetizar a vitória na vida do pastor Ailton. Eu quero profetizar a vitória na vida do pastor Djalma. Comece agora, eu vou te dar um tempo para você clamar a Deus. Aonde há um crente que veio aqui cansado, triste, angustiado, que veio só pela graça de Deus, só pela misericórdia, que você só veio mesmo, só subiu no monte porque é uma convenção. Eu vou agora começar a clamar ao céu, e Deus vai começar a derramar uma glória, uma unção de poder sobre a igreja, uma unção de renovo, uma unção de avivamento, uma unção de unidade. Esta igreja, esta convenção vai ser marcada pela glória de Deus. Começa a derramar a tua glória, Senhor, agora no meio do teu povo. Começa a derramar a tua glória sobre obreiros que estão cansados, sobre obreiros que estão, Senhor, passando por guerras, sobre obreiros, Senhor, porque estão por dificuldades, sobre obreiros, Senhor, que estão passando por lutas. Começa a manifestar. Eu vou contar 1, eu vou contar 2, eu vou contar 3, eu vou contar 4, eu chego nos 5. Olha a glória de Deus sendo manifestada no meio do ciclo de oração. Olha a irmã sendo cheio do Espírito Santo. Olha a glória de Deus pegando aqui no meio de obreiros. Seja cheio, seja cheio. Você está no monte, você está com as suas mãos levantadas. O céu está começando a bradar nesse lugar. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, para você adorar, para você adorar, para você adorar. A glória de Deus está sendo manifesta sobre o meio da igreja. Olha, tem gente entendendo, tem gente falando línguas estranhas, tem obreiros sendo cheio, sendo cheio. Se você tiver coragem, pega na mão do seu irmão, levante a mão dele para o alto e diga: Amaleque vai perder, Amaleque vai perder. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo o poder, eu estou sentindo o poder, eu estou sentindo unção, eu estou sentindo unção. As suas mãos não vai se abaixar, as suas mãos não vai se abaixar, as suas mãos não vai se abaixar. Senhor, Senhor, as suas mãos não vai se abaixar. Olha onde a unidade, olha o céu descendo aí. Ai, Jesus, pegou. Olha aí, Jesus, olha aí, olha aí, olha a glória. Jesus está renovando pessoas aqui nesta noite. Jesus está renovando pessoas aqui nesta noite. Jesus está renovando esta igreja aqui nesta noite. Continue adorando, continue adorando. Há uma unção de renovo, há uma unção de renovo, há um derramar da graça
graça de Deus. Agora, 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 agora. Sofrendo leve, não importa leve, pela glória do céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Eu vou quebrar o protocolo. Comece a cantar com muito Pastor Israel, Pastor Dejão, eu peço que os senhores saiam no meio da igreja com as mãos levantadas, e conforme aonde vocês passar, Deus vai derramar uma glória. Por gentileza, meu pastor, ministra. Olha no meio da igreja. Olha aí o seu líder. Olha o seu líder. Eu vou quebrar o protocolo, mas sobre a mão dele tem poder. Ministra sobre o povo, pastor. Deus deu autoridade sobre o Senhor. Aonde vocês passar, a vitória vai ser garantida. Deus está falando. Olha aí, olha aí, olha aí. Deus chamou vocês, os senhores, para abençoar. Deus chamou os senhores para abençoar. Deus chamou os senhores para abençoar. É porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de descer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Pela autoridade do céu. Obreiros, Deus vai na abraço um ao outro. Abraço, abraço, abraço. Tirando os espíritos, ordenar os céus pra contigo chamar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Pela porta, Se abraça, 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 abraça. Eu acho. Louva, com muito louva. Araba, vou me cantar a saia. Ele está aqui nesta noite. Checantarabias tevianai. Alai, o cantarabias tevianai. Ai, a glória de Deus. Ninguém vai abater o meu povo nesta cidade. A união, a unidade. Enquanto há mãos levantadas, a igreja vai prevalecendo. Coloca aquele hino, usa-me do Silvano Santos, usa-me. E eu vou terminar. Obreiros, eu posso chamar o povo. Eu ainda estou dentro do horário. Obreiros, abraça o seu pastor. Coloque o hino do Silvano Santos, usa-me. E eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para você que está distanciado dos caminhos do Senhor, ou não é crente.
e quer servir esse Deus que dá vitória para o seu povo. Que a maior vitória é a nossa salvação. E o segundo convite é para pessoas, obreiros, que querem se dispor. Você já pode ser obreiro, mas você sabe, dizendo, é eu que preciso de ser usado por Deus. Obreiros, irmãs, diaconisas, diáconos, membros, a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Eu quero orar por você, muito rápido. O pastor disse que eu podia até 9h30, mas eu quero encerrar antes. Eu quero orar por você. Hoje é noite de se colocar à disposição. Tem muito pastor morrendo, pastor Djalma, porque tem muito Arão e Ur não querendo subir ao monte com seu líder. Eu quero orar por você. Cai um temor, né? Porque se dispor na obra é difícil. É difícil, pastor. Porque se dispor para liderar é fácil, mas se dispor para ajudar o líder é mais difícil. Sabe por quê? Porque se dispor para liderar é fácil, mas se dispor para ajudar o líder é mais difícil. Mas a vitória depende do seu... Cadê? Eu ainda vou seguir com o convite. Cadê o hino do Silvan? Lembra das mãos? Minhas mãos não são minhas, mas tuas, Senhor. Cadê você? Essa obra aqui no Acre, ela é tão carente. Cadê você? Falar que Deus deu a vitória é bom, mas cadê Josué para pelejar? Cadê Arão e Ur para sustentar as mãos? Cadê as irmãs para ajudar as dirigentes do ciclo de oração? Glória a Deus. Eu quero orar por você. E cadê você que está distanciado? Pode cantar e o povo vai vir. Deus quer renovar o seu ministério, mas depende da sua disposição. Cadê o povo que está disposto a fazer a obra? Cadê os Arão e Ur? Solta o hino, meu filho. Aleluia. Solta o hino. Jesus está pegando gente lá em cima lá já. Perdoe minha franqueza, mas está vendo o quanto que é difícil. Mas quer ver uma coisa? Quem quer receber uma bênção, uma vitória, vem à frente. Mas a vitória depende da nossa disposição. Obreiros, Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. é verdade isso? É verdade isso, obreiros? Em tuas mãos É verdade isso, obreiros? eu os entrego como instrumento. Jesus, aonde tiver uma pessoa que quer ser usado, Senhor, começa a Usa tocar eles minhas agora. mãos pra abençoar. Quem quer ser usado, começa a tocar alguém agora, Jesus. que Olha aqui, pastor precisa Misael. de um Olha o tanto de... Olha essa milagre. multidão aqui. Usa Faz com as dons minhas espirituais, mãos Senhor. das tuas mãos e muda. Começa a usar, Jesus. Começa a usar esses homens. Começa a usar Arão. Começa a usar Ur. Começa a usar Ur, Jesus. Começa a usar Arão. Senhor, se as mãos te servem, usa-me. Você tem coragem de cantar assim? Usa-me, Senhor. Olha Deus querendo usar pessoas aqui nesta noite. Se te serve a minha A obra vida, está precisando de mais Arão e Ur. os meus pés. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está a primeira pessoa para Jesus?
Aonde está a primeira pessoa para reconciliar? Aonde está você que quer ser usado por Deus? Você que tem um chamado, mas você está distanciado. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aleluia. Aonde está você? Vai. Usa-me, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu encerro aqui. A obra só vai avançar se houver Arão e Ur disponível a ser usado por Deus. Independente se está com a mão na espada ou se independente está com a mão no bordão de Deus, mas importante é que está com a mão na obra. Deus abençoe, sejam usados para a glória e louvor do nome de Jesus. E eu encerro aqui dizendo que se as mãos de um líder permanecer levantada com a ajuda de Arão e Ur, a igreja sempre terá vitória. Que Deus abençoe, pastor Misael. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.